Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa L de Bem com a Vida. É um prazer estar aqui nos estúdios da TV Geração Z, onde nós iniciamos a estreia do programa, que é uma sequência do meu blog para os que já me acompanham. Eu estou muito feliz de poder ter trazido esse projeto que já tem 2 anos e que usamos as ferramentas da plataforma Disney. E como eu cheguei até aqui no De Bem com a Vida? Vocês já ouviram falar sobre a história de um pequeno sapo que ele resolveu se inscrever e participar de uma corrida onde haviam outros tantos sapos e simplesmente ele teria que atingir um objetivo, escalar uma parede muito alta. E simplesmente ele ia, e os outros sapinhos iam desistindo dessa história, da competição, porque simplesmente eles ouviam: você não vai conseguir, você está muito lento, as outras pessoas são melhores que você, têm outras qualificações. E o sapinho lá, o que se inscreveu primeiro, ele continuava, e ele ia, e de repente os concorrentes, os adversários desistiam. E de repente esse sapinho ganhou. Ele escalou essa parede, ele subiu muito alto e ele conseguiu chegar em primeiro lugar. E sabe por que ele conseguiu chegar em primeiro lugar? Porque ele não escutou o que as pessoas diziam que ele não iria conseguir, porque ele tinha um problema de audição. Para nós chegarmos aonde nós queremos, realmente o que nós precisamos é não escutar o que as pessoas estão nos dizendo. Se eu houvesse sucumbido ao que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, com relação à minha vida, eu simplesmente não estaria aqui nesse momento, neste programa L de Bem com a Vida. E isso só foi possível, por quê? Porque eu acreditei no meu potencial, eu acreditei na minha estrutura, nas minhas emoções e principalmente nos meus sonhos. E esses sonhos foram despertos lá quando eu me formei há 12 anos atrás em hotelaria e eu identifiquei o potencial das ferramentas da gestão Disney. Você já ouviu falar sobre gestão Disney? Numa breve pincelada, a gestão Disney são algumas ferramentas que foram desenvolvidas por Walt Disney. Na realidade, ele desenvolveu uma forma de atuar e as pessoas que vieram na sequência, na administração dos parques da Disney, identificaram que para fidelizar um cliente, nós precisamos ter algumas estratégias. E os parques de Walt Disney, né, todos os parques que envolvem o complexo Disney, o que eles fazem é exatamente isso. Por isso que eles são uma das empresas que mais fidelizam clientes. E aí, fazendo uso nesses 12 anos de gestão Disney, o que eu acabei por descobrir? Que para nós fidelizarmos um cliente, antes de mais nada, nós precisamos fidelizar a nós mesmos. Se nós não estivermos a convicção de que nós podemos, do que nós somos e onde nós queremos chegar, nada vai valer a pena, nada vai acontecer. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu fui meio aquela sapinha, ou talvez uma borboleta, como costumam brincar, surda. Eu nunca escutei quando diziam que eu não ia conseguir chegar. Mas para chegar até aqui, isso só seria possível se eu tivesse despertado a credibilidade do meu trabalho e da minha atuação através de pessoas ímpares. E é exatamente isso que eu vou promover nessa tarde, nesses momentos que nós estaremos aqui. Eu estou aqui com parceiros incríveis, esse projeto L de Bem com a Vida, que ao longo desse semestre vocês vão conhecer algumas nuances, algumas atuações minhas dentro desse projeto. Ele tem parceiros incríveis e eu estou com alguns deles hoje aqui ao vivo, no estúdio, de presente para você. Então, sejam muito bem-vindos, Jailson, Elaine, da Beleza Total, e Cíntia Fiaschi, professora de dança, coreógrafa, e uma pessoa que daqui a pouco eu vou contar para vocês o que vai acontecer.
Por favor, eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, para daqui a pouco a gente falar sobre o De Bem com a Vida. Obrigado, Eli, boa tarde. Boa tarde. Eu sou cabeleireiro, né? Há 25 anos que eu me formei, né? Minha família vem de... É uma família de profissionais, temos 5 profissionais na área, e foi assim que eu comecei na profissão, através dos meus irmãos que eu peguei gosto pela profissão. Que interessante, muito interessante. E de repente dá uma sequência, né, no trabalho da família, e cada um segue o seu caminho dentro de um perfil de atuação diferenciado, com certeza. É verdade. E Elaine, qual é a sua parte no Beleza Total, além de embelezar o nosso estúdio? Obrigada, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você nesse dia tão especial para nós, né? Enfim, eu me tornei cabeleireira depois de conhecê-lo. Fui descobrir o dom depois de casada. Olha só. Me apaixonei pela profissão, fui muito bem sucedida. E é isso, com amor, perseverança, dedicação, não tem como dar certo. Não dá certo, né, Elide? Sim. É só persistir, estar sempre aprimorando, Sim. indo atrás dos objetivos, que Sim. certamente vai dar certo. Sim. E deu, estamos aí há mais de 20 anos com o Salão Beleza Total, sucesso, Sim. especialista em luzes, Sim. e por aí vai. Não, e nossos telenautas, eles vão ter a oportunidade de conhecer o que nós estamos falando, todos os detalhes dessa parceria, desse trabalho. Vocês não perdem por esperar, muitas novidades virão no decorrer desse próximo semestre. Cíntia Fiaschi, fale um pouquinho da sua atuação e de como você tem esse trabalho maravilhoso na área de dança de salão. Bom, eu comecei com dança em 98, né? E na verdade eu falo que a princípio foi um presente da vida, que me trouxeram pessoas maravilhosas, assim como você, né? E desde então eu venho aprimorando, já viajei para alguns lugares fora do Brasil, trabalhei por 2 anos em Transatlântico e agora venho me dedicando ao West Coast Swing, que é um ritmo americano. Já fazem 5 anos aproximadamente. Tenho me especializado bastante, viajado para fora, para os concursos, para fazer aula, como ela disse, né, para aprimorar aquilo que a gente tem e sempre ter alguma coisinha diferente para poder oferecer para as pessoas que procuram a gente. Na realidade, talvez vocês estejam perguntando, uma professora de dança, uma coreógrafa, como assim? Então, Beleza Total faz a minha produção de cabelinhos, apesar dos cabelinhos ainda estarem bem curtinhos, mas eles estão cuidando para ter uma qualidade no meu visual. Mas, e por que uma professora de dança? Na realidade, vocês não imaginam o astral de Cíntia Fiaschi, que é meio uma filhinha torta minha, assim, por eu fazer parte da dança de salão. Então, a Cíntia, nós teremos no desenrolar desse semestre algumas matérias, algumas pautas que serão ao vivo. Na realidade, pautas externas, onde nós teremos a oportunidade de dar uma passeada por essa São Paulo, por algumas cidades. Tem uns parceiros que vão propiciar a nossa ida e vinda para vários lugares de São Paulo. E a Cíntia, ela vai estar fazendo as coberturas, as externas. Então, nós iremos fazer uma dobradinha para que essas externas aconteçam de bem com a vida. E a Cíntia é a pessoa que eu fiz o convite e ela aceitou para me cobrir nas externas. Ainda vão me ver algumas vezes por aqui. Mas, na realidade, eu gostaria de introduzir, né, o De Bem com a Vida, porque daqui a pouco nós vamos ter outros convidados e eu gostaria de começar falando sobre o De Bem com a Vida. E a pergunta que não quer calar. Vamos começar pelo Jailson. O que significa estar de bem com a vida para você? Olha, estar de bem com a vida, eu acho que é um equilíbrio, né? Quando você encontra um equilíbrio na sua vida. Porque assim, nem sempre você está bem, mas quando você encontra um equilíbrio para os seus problemas, aí acho que você segue num caminho para estar de bem com a vida. Família, eu acho que você está com a família, você levar a família para passear, estar em contato, eu acho que é um excelente exemplo, né? Certo. Trabalho, né? Você está feliz, né, no seu trabalho, porque a gente, né, convive mais com os colegas de trabalho
com a própria família. Então você está num exatamente. ambiente que você não esteja feliz, isso... Então, aproveitando, vamos fazer um gancho para que você me diga, e o que você faz para promover esse bem-estar na vida das pessoas que fazem parte da sua rotina, dos seus familiares ou até dos profissionais, dos clientes? Tem alguma dica para os profissionais que estão nos escutando e que de repente, às vezes tem um convívio complicado com a equipe, exatamente por ficar mais tempo, né, junto com o lado profissional, nós acabamos passando muito mais tempo junto com os profissionais da área que nós atuamos. Tem alguma dica? Tem alguma coisa que você faz? Um sorriso? Um bom dia? O que para o Jailson é estar de bem com a vida com o colega, por exemplo? Então, no salão, a equipe mais ou menos fica mais ou menos, uns mais, outros menos, 10 horas junto, né? Uhum. Então, assim, a gente está sempre conversando, batendo papo, nós fazemos muitas reuniões, né, conversando, às vezes tem algum problema de um funcionário ou outro, a gente também se preocupa com o bem-estar dele. Se um funcionário tá meio chateado, a gente percebe, a gente senta, conversa, né? Então tem todo um lado emocional para a gente estar tratando com os nossos profissionais. Acho que isso ajuda também na convivência da equipe, né? Com certeza. E você, Elaine, por fazer parte da mesma equipe, a mesma pergunta, o que significa estar de bem com a vida para você? Então, Elide, estar de bem com a vida, para mim, ao despertar de manhã, eu me sentir grata, profundamente grata com tudo o que acontece na minha vida, com tudo que eu conquistei, independente das dificuldades, porque todos nós um dia, em algum momento, vamos atravessar algum problema, vamos passar por alguma dificuldade. Sim. E ainda assim, eu consegui valorizar as pessoas ao meu redor, minha família, meu trabalho, tudo que eu conquistei, ainda com todas as dificuldades, eu conseguir me sentir grata. Sim. Certamente isso, assim, faz qualquer ser humano se sentir de bem com a vida. Com certeza. Né? Eu acho isso fundamental, você ser grato, valorizar tudo que você conquistou, independente das circunstâncias. Sim. Pra mim é E com relação ao trabalho, já que vocês atuam na mesma empresa, tem mais algum detalhe que você complementaria o que o Jailson disse para minimizar os conflitos desse expediente tão longo que vocês acabam fazendo? Sim, eu acho que o funcionário se espelha muito em nós também, né? A gente tem que procurar sair bem de casa, né, de bem com a vida, para a gente transmitir essa boa energia, essa paz de espírito e sempre chamar para conversar. Eu sempre digo que com tantos anos de profissão, nós aprimoramos a nossa sensibilidade. Sim. Então, assim, nós trabalhamos com seres humanos, né? Então, se você consegue sentir o que o teu próximo, como ele está naquele dia, se você consegue perceber isso, fica tudo mais fácil. Sim. Você vai usar a sua sensibilidade e vai oferecer para ele tudo o que ele está precisando nesse momento. Com certeza. Tanto para os profissionais como para os nossos clientes, né? Eles precisam se sentir únicos, especiais. Eu sempre digo, quando eu sento um cliente na minha cadeira, não é só para cortar o cabelo, mas sim para oferecer meu carinho, a minha atenção. Eu quero que ele se sinta único. Sim. Entendeu? Que ele sempre tenha aquele prazer em voltar, me procurar. Quando nós nos sentimos únicos na vida de seja lá quem for o prestador de serviço, nós passamos a nem questionar quanto custa. O valor é outro, a medida é outra. É verdade. Então, eu acho, isso faz parte das estratégias da gestão Disney. A fidelização, ela vem pelo respeito. Então, eu acho perfeito isso que você diz e tem muito E é o diferencial, Elide, é o que diferencia um profissional para o outro. É a sensibilidade e o bom senso dele. Exatamente. Porque uma técnica em corte, uma pessoa esforçada, ela consegue, ela chega lá. Mas se ela for sensível, ela vai conquistar para sempre esse cliente. Exatamente. Né? E ele vai sair de lá de bem com a vida. Sim, exatamente. E por falar de bem com a vida, Cíntia, conta pra gente o que significa estar de bem com a vida pra você. Ai, é o que ela tava falando, a gente tem tantos problemas às vezes, né, no dia a dia, mas eu acho que eu sou muito abençoada, porque eu realmente faço o que eu amo, que é dar aula de dança, que é dançar, que é ter contato com pessoas, que é poder estar muito próxima delas, né? Porque você está dançando, você está próximo, você está em contato com a pessoa. E
eu acho que eu trabalho com uma coisa muito boa, eu trabalho com música, né? Sim. Então eu acho que isso é maravilhoso, assim, e eu acho que é o fato de você ver coisas boas em tudo que você faz, onde você vai, né, olhar ao redor, na rua, Sim. sorrir para as pessoas na rua, quando elas olham para você. Eu acho que tudo isso falta um pouco, né, nas pessoas hoje em dia, quando você anda na rua, dá licença, por favor, obrigado, mas eu acho que se já partir da gente, a gente já está fazendo uma boa coisa, do né? Caminho Metade do assim. caminho já está Exatamente. andado. E é difícil você sorrir para alguém e essa pessoa não devolver esse sorriso para você, por mais mal-humorada que ela Exatamente. esteja, né? E com relação aos seus alunos, então quando você coreografa um grupo, enfim, e todo esse ambiente que você faz parte, ou numa viagem que está numa equipe, o que parte da Cíntia para fazer esse ambiente ficar mais leve e as pessoas estarem de bem com a vida? Eu acho que só o fato de eu já fazer o que eu amo, eu acho que eu passo isso para as pessoas. E eu tenho uma dificuldade enorme, né, de fazer amizade, assim, é muito difícil. Mas eu acho que eu me aproximo muito das pessoas que convivem comigo, né? Os meus alunos, eles se tornam meus amigos, são os meus alumigos. Então eu acabo, acho que, passando isso, essa convivência, essa proximidade, essa intimidade que você cria, né, com as pessoas que você convive toda semana. Eu acho que é isso, é energia, né? E quando a gente pensa em coisas boas, quando a gente tem uma energia boa, a gente atrai isso, o universo manda pra gente. Exatamente. Então, automaticamente, as pessoas que vão estar ao nosso redor vão ter a mesma energia, vão ter a mesma felicidade, o mesmo estar de bem com a vida, né? Sim. Vamos dizer assim. Bom, eu acho que já deu para vocês terem uma noção das pessoas, né? Como eu havia soltado na divulgação, que seriam pautas incríveis e pessoas sempre de bem com a vida. Então, as pessoas que estão ligadas a este projeto e agora ao programa que faz parte do projeto, elas vão estar sempre assim, passando dicas para vocês com relação às áreas de atuação delas, mas também jogando uma sementinha aí no seu dia, na sua tarde, nesse momento que nós vamos nos encontrar, para quem sabe, se você estiver passando por algum problema, se tiver alguma dificuldade, se estiver passando por algum problema de saúde, de repente você olhar ao redor e perceber que nem sempre o que nós estamos olhando, o que nós estamos priorizando, às vezes não é a única saída. Tem outras possibilidades. E esse é o meu papel neste programa, é de repente mostrar para você outras possibilidades e estar de bem com a vida. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo e no próximo bloco nós iremos estar com mais alguns convidados de bem com a vida para nós podermos mostrar que realmente é possível, independente da área de atuação, levar um dia mais leve, sorrir, cumprimentar, como os nossos convidados disseram, enfim, promover o autorrespeito e estar de bem com a vida, independente de onde quer que estejamos. Continue aí, nós voltamos em alguns instantes. Élide, sempre de bem com a vida.